noite, seja bem-vindo ao campanha eleitoral desta sexta-feira de 2022. O tema em debate hoje será comunicação dos partidos políticos. São meus convidados Celso Malavolonek, membro do MPLA, Albino Paquice, analista político. Boa noite. Boa noite. Doutor Paquice, é por si que eu começo. Sendo a nossa democracia representativa, alguns momentos que transfiguram uma democracia participativa, como vê a comunicação dos partidos políticos com o eleitorado, uma vez que são estes que concedem a legitimidade aos políticos? Muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Desde já é um prazer estar aqui com o mais velho Celso Malavolonek e o deputado Nelito Quick, aos quais tenho bastante consideração, e também a si, obrigado pelo convite. E parabéns pelo programa, porque de facto precisamos desta pluralidade, onde falamos de vários temas. Mas a minha perspectiva, quando olho para os partidos políticos e aquilo que é o nosso contexto, para um contexto democrático, e olho para a comunicação, devias começar pelo mais velho Celso Malavolonek, que é um professor de comunicação, com muita experiência, mas já que me perguntas a mim, eu penso que a comunicação tem que ver com aspectos fundamentais. O primeiro dos quais é o aspecto da linguagem, não é? Quando falamos de comunicação, estamos a falar de linguagem. Uma linguagem que pode ser verbal, que pode ser escrita, que pode ser simbólica. E a verdade é que, quando nós olhamos um bocadinho para o espectro da comunicação na nossa realidade, olhando para os meios de comunicação tradicionais e hoje, a partir do século XIX, século XX, agora século XXI, com os meios não tradicionais, mas bastante proliferados através da internet, nós conseguimos perceber que, de facto, embora haja algum desnível, quando olhamos para os meios de comunicação oficial, há, de facto, uma pluralidade na comunicação, o que também leva, de facto, ao debate, não é, de pensar como é formada a opinião pública, da qual certamente também haveremos de falar. Mas quando olho para a pergunta que me fazes diretamente, o que devo dizer é que, de alguma maneira, nós estamos no caminho certo. No caminho certo por quê? Porque aqueles que não têm direito, por exemplo, aos meios oficiais de comunicação, usam os meios oficiosos, como é, por exemplo, o caso da internet, e hoje as pessoas, de alguma maneira, vão, por causa da pluralidade que existe da própria informação e da passagem da mensagem, as pessoas vão tendo uma melhor opinião, ou seja, opinião formada, porque, de facto, conseguem encontrar várias formas de buscar esta opinião, de buscar esta informação para poderem emitir e formar a sua opinião. Dr. Celso e Dr. Nelito, a pergunta é extensiva aos dois. De que maneira os vossos partidos têm comunicado as vossas pretensões políticas ao eleitorado? Acredito que... Como és mais novo, podes começar. Muito obrigado. Primeiro agradeço o convite e retribuir o sentimento de admiração ao Dr. Paquice e ao Dr. Celso Malavolonek, assim que conduz este programa, e a todos que com toda a paciência acompanham-nos lá em casa a partir dos seus telefones e computadores. Bem, como é que nós comunicamos? Primeiro deixa-me dizer que a comunicação pode ser escrita, verbal ou gestual, né? E nesta altura que o país prepara-se para realizar eleições, a comunicação política tem de ser feita com bastante responsabilidade, porque ela pode gerar conflitos se o discurso for bastante incendiário ou menos cuidado, como também pode tranquilizar se for bem direcionado. Portanto, é importante que haja responsabilidade de todos os atores políticos, sempre que vão comunicar, ter o cuidado. E aí não é só a comunicação política, a responsabilidade não pode ser apenas só dos atores políticos ou de pessoas que estão ligadas a partidos políticos, porque a política é feita por todos. O Dr. Paquice está agora num exercício político, como outros analistas, quando vão para a televisão, rádio, estão num exercício político, né? Então, a responsabilidade acaba sendo coletiva. Nós comunicamos com os nossos eleitores por comícios, marchas, campanhas de porta a porta,
vamos aos mercados, é a forma que nós encontramos de comunicar. A mais usual no âmbito da transmissão da mensagem não presencial é as redes sociais. Nós temos bastantes dificuldades de ter acesso aos meios de comunicação social públicos e alguns privados e, portanto, privilegiamos a internet para a transmissão da nossa mensagem lá onde não podemos estar fisicamente. Um exemplo que eu lhe posso dar, o presidente da UNITA esteve nos Estados Unidos e acabou fazendo uma comunicação no 13 de março a partir dos Estados Unidos para a província do Bié, no município do Cuito. Portanto, é como introdução que eu tive. Doutor Celso, a mesma pergunta. De que maneira o MPLA tem comunicado, tem-se comunicado com o seu eleitorado? E não só. Sim. Bom, na verdade, nesta altura, que é o normal nos partidos políticos, e acredito que a UNITA e os outros partidos estão a fazer a mesma coisa. Nesta altura, a comunicação, daquilo que diz respeito, se nós estivermos a falar da comunicação política eleitoral, né, que é a preparação para o pleito eleitoral, no contexto da pré-campanha que estamos agora, nesta altura, a comunicação é mais interpessoal, virada para os militantes, uma comunicação formal, em jeito de capacitações e refrescamentos, porque esta é uma fase de preparação dos militantes, para que os militantes, então, criem a capacidade, tenham as ferramentas para irem transmitir aquilo que são os programas, aquilo que são as ideias e aquilo que são as propostas do partido. Portanto, em 2 degraus. Agora, os militantes, sem naturalmente prejudicar a comunicação, que acontece com a sociedade, e outra, portanto, preparação dos militantes para que, num passo, uma comunicação a 2 passos, então, eles sejam capazes de interagir, mobilizar, convencer e trazer os cidadãos para o nosso lado. Cidadãos normais, apartidários, não sei o que mais, e todos aqueles que nós pudermos roubar aqui do Mano Nelito também, a gente, como também ultimamente é mais nós atirarmos do MPLA que o MPLA tirar da UNITA, graças a Deus. Doutor Paquis. Mas não, quero terminar. O segundo aspecto da comunicação que nós fazemos é aquela comunicação chamada mediada, aquela que precisa do meio de comunicação. E usamos naturalmente os tradicionais, continuamos a usar, embora não de uma forma ainda estruturada, mas procuramos sempre que pudermos que as atividades tenham a cobertura dos órgãos de comunicação. Também, como não podia deixar de ser, estamos muito virados e temos bastante experiência também nas redes sociais. E a terceiro aspecto da comunicação, que parece não comunicação, mas a comunicação são os eventos. Um pouco como disse o Melito, nós também, via eventos vários, comícios, passeatas, marchas, porque isso também comunica. A nível de comunicação política, os eventos são um meio de comunicação muito forte, em que não só para a mobilização daqueles que nele participam, como também para, digamos assim, uma demonstração de aderência, de aceitação por parte daqueles que não podem estar, por aquele motivo estar presente, ou pela distância, ou etc. Portanto, sim, quanto ao resto, é mesmo isso, é o que disse o Dr. Paquis, o que disse o Dr. Nenito. Os canais de comunicação são mesmo estes, não diversos. Dr. Paquis, a comunicação dos partidos políticos
deve ou não ter como base a prestação de contas e das soluções concretas dos problemas sociais que os cidadãos esperam ver resolvidos. Ou seja, os partidos, ao comunicarem, devem ter responsabilidade de prestar contas sobre os problemas sociais que os cidadãos queiram ver resolvidos. Aí uma questão profunda nesta matéria, e nós temos que buscar isto da sociologia, não é? Temos que buscar isto de Emile Durkheim, que vai definir o facto social como uma coisa. Emile Durkheim diz, um facto social é uma coisa, sobre a qual nós podemos ter uma visão. E a coisa tem 3 características. A primeira é a exterioridade, a coisa impõe-se, a coisa exterior. Depois, a segunda característica é a coercibilidade, a coisa me obriga a aceitar que ela está ali. Neste momento, se vai me perguntar quem tem do lado direito, do lado esquerdo, aqui do lado direito tenho o mais velho Celso Malvaneco, do lado esquerdo tenho o Nelito Equico. Isto é coercivo, me obriga, não é? O facto me obriga. Não é? E depois o facto é geral. Não é? É geral. O facto é geral. Então, quando nós olhamos para o facto é geral e é objetivo. Só que há aqui um problema. Uma coisa é o facto e outra coisa é o fenómeno, é a maneira como nós olhamos para o facto. E se nós, por exemplo, falarmos sobre a questão do desemprego, já que você me pergunta isto, se nós falarmos sobre o desemprego, e o Fábio diz, o que em Angola existe desemprego ou não existe? A maneira como vai responder o Dr. Celso e a maneira como vai responder o deputado Nelito Equique são coisas diferentes, porque olham para aquele facto de forma diferenciada. Porque quem governa, na generalidade, quer puxar, e a tal questão da comunicação política, quer puxar para si as coisas estão a ser feitas. Isto é verdade. E se a gente disser que, por exemplo, relativamente ao desemprego, já que me perguntas das questões sociais, a prestação de contas, se me perguntas se o MPLA está ou não a empregar, a verdade é que há muita gente a ser empregada neste momento. Olhamos para a saúde, olhamos para a educação, olhamos para a mineração, há muita gente a ser empregada. Pergunta depois para a UNITA, mas isto é suficiente? Claro que não é. Então, se por um lado o partido no poder, sobre os mesmos factos, tem uma visão diferente, por outro lado, o partido na oposição tem uma visão também diferenciada. Então é aqui onde, de facto, vem o fundo da questão que me perguntas. Deve-se ou não prestar contas? Deve-se prestar contas, isso é verdade. Mas a verdade também é esta, para fechar e dar já a palavra, que é ninguém, em nenhum momento, que esteja a governar, vai dizer que eu não estou a fazer bem. E depois a gente pergunta, é mentiroso? Não é necessariamente mentiroso. E nós temos um programa hoje que passa na TPA, que é por Angola. O Dr. Celso certamente acompanha, o Nelito também acompanha. Estamos a produzir isto, estamos a produzir aquilo, estamos a fazer isto, estamos a fazer aquilo. Porque quem governa quer mostrar e quer puxar as pessoas para aquilo que ele está a fazer. Entretanto, há aqui um problema grave, que é já para fechar, que é quem governa não tem um olhar total sobre toda a realidade. Quem é que tem isto? Quem tem em quem está na oposição, enquanto está na oposição. Porque quem governa, entre fazer o plano e pôr em prática o plano, leva muito tempo, mas quem está na oposição tem mais tempo. Porque a prestação de contas de quem está na oposição é deficiente. Não é deficiente, praticamente não existe, porque não tem responsabilidades. Então, o problema é, os partidos políticos devem ou não prestar contas? Devem. É responsabilidade deles. Agora, por exemplo, os partidos políticos recebem uma verba do governo, do Estado, não é do governo, é do Estado. Acho que é do Estado ou do governo. Do Estado, é do Estado, não é mais velho. Do Estado. Deviam prestar contas sobre o dinheiro que recebem. Fazem-no? Não sei. Quem governa devia prestar contas sobre como usa o dinheiro público. Faz-no na totalidade? Não sei. Então, aqui, a responsabilidade de dizer nós fazemos isto e aquilo outro, e depois isso forma a tal questão da opinião pública. A quem devia ser feito este... É o povo, é o povo. É o povo. No fundo, é o povo. O povo é que deve saber o que é que quem governa está a fazer e o que é que quem está na oposição tem como proposta para amanhã, enquanto for governo, vai de facto nos dizer. Então está a tal questão da opinião pública, que é formada também na sociologia pela população, uma franja da população, e depois pela massa. A massa, nessa perspectiva, o Dr. Celso depois naturalmente vai melhorar isto, a massa é aquela que não forma opinião. Nós temos em Angola pessoas que não têm opinião sobre nada. Não têm opinião, nunca têm opinião. Por quê? Primeiro só vê a mesma televisão, de manhã e à noite.
Depois há outros que de facto têm opinião, que é a questão do público, que somos praticamente nós e outros que ouvem vários canais de informação e conseguem depois gizar uma informação. Mas em Angola, os que formam opinião são muito poucos. E então a opinião pública é muito distorcida. Por quê? Primeiro, a formação é deficiente. Depois, os canais também, a diversidade também é deficiente. Então, ali temos o problema de as pessoas, por exemplo, quando se encaminham para as eleições, votarem em programas que nunca conhecem. Então, podem votar no mesmo sem estar aqui, portanto, a ferir o mais velho Celso Malavalneca, mas podem votar no mesmo e depois olham para aquele, mas isso não muda. Pois, você não conhece o programa de governação daquele partido político. Esta é a opinião que eu tinha sobre essa matéria. Doutor Celso, a minha questão é, nesse caso, como é que o MPLA tem comunicado aos cidadãos aquilo que são seus trabalhos em prol da resolução dos problemas? Uma vez até que tem um slogan que é mais importante é resolver o problema do povo. Sim, isso se calhar eu diria que isto é o slogan de todos, porque isto é um objetivo geral da política. Mas deixe-me fazer só duas notas. A primeira é que, mesmo segundo a sociologia da comunicação, é impossível um ser racional não ter opinião. Porque qualquer ser humano, a vida é feita de decisões. Ele está constantemente a fazer decisões sobre a sua vida. Quando isso sai do individual e ele passa a fazer decisões sobre a sua família, a sua comunidade, aí já sai do individual e parte para o social. Portanto, defende a sociologia da comunicação que o estado de não opinião é impossível, porque isso tem a ver com a própria racionalidade humana e tem a ver com as próprias dinâmicas. A vida é isso. A vida é a interação, as pessoas interagem umas com as outras. Interagem umas com as outras para quê? Para resolverem os seus problemas. E isso, desde o pastor lá no Mungambo, o Muhacaona, no Curoca, é isso que eles fazem. O fenômeno é igual. Portanto, isto significa dizer que as pessoas têm a capacidade inata de ter opinião. E a comunicação política, e os partidos políticos, o que fazem é, com base nesta capacidade inata das pessoas de ter opinião, portanto, eles dirigem uma comunicação no sentido de convencê-los a ter uma opinião que esteja alinhada com as propostas que ele traz. A essência da comunicação política é esta. O que quer dizer que, e isso tem um pouco a ver com algumas correntes, sobretudo eurocentristas e outras, que querem fazer passar a ideia de que quem não é instruído academicamente não tem a capacidade de formar opinião. Doutor Celso, mas pode ter uma má opinião. O problema está aí. Existe a má opinião, a opinião errada. Exatamente. O problema está aí. Agora o doutor disse... O problema está na opinião errada. Agora o doutor disse uma coisa. Nós julgamos. Sim. É errada. O doutor disse muito bem. E esse é que é o interessante da vida. No fundo, a democracia é isso mesmo. Quer dizer, o julgamento da opinião certa ou errada. E vou pegar exatamente no exemplo que o próprio doutor Patici apresentou. Se o Fábio tiver uma opinião favorável ao MPLA, para o Celso é uma opinião certa. Para o doutor Nelito é uma opinião errada. Portanto, isso é para chamar a atenção sobre a relatividade do julgamento da certeza ou do erro da opinião. Mas o que eu penso que nós devemos dizer aqui é que as pessoas não só têm opinião, como têm a capacidade de formar opinião. E é exatamente em cima desta capacidade de formar opinião que os partidos políticos criam uma comunicação, conversam, convencem, mobilizam o cidadão para que ele tenha uma opinião favorável à sua proposta. E aí, por exemplo, que então eu vou falar com o Fábio, digo a minha parte, o Nelito vai falar também com o Fábio, diz a sua parte, e o Fábio vai decidir. E é aí que voltamos ao segundo aspecto. O segundo aspecto
é o que o doutor Patrício disse, não conhecimento de programas. Para mim, isso é um pouco da minha vida de profissional de desenvolvimento comunitário. Que é outro preconceito que é importante derrubar. Se alguém disser que os pastores dos gambos não sabem o que querem, eu lhes posso garantir que isso não é correto. E eu penso que o doutor Nelito vai concordar comigo. Quer dizer, quem for lá para falar com os pastores dos gambos vai ter que ter uma comunicação que vá de encontro à solução dos seus problemas. Mas isso, doutor Celso, isso não acontece. Não, isso não acontece. Doutor, e nós aí temos que ser realistas, mesmo realistas. Doutor, isso é importante. Que eu lhe diga, doutor, isso é importante, doutor eu Celso. devo ter mais experiência de desenvolvimento sei. Não, isso sei. Não, isso sei por causa do seu trabalho, isso sei, mas isso não acontece. Deixa-me lhe dizer. Doutor Celso, vamos só pedir alguns segundos. Estamos com um problema pontual no seu som. Enquanto isso, é o doutor Nelito a quem eu chamo, que nesse caso é que os órgãos de comunicação social respeitam a lei de imprensa na ótica da UNITA? Acho que não. Tem respeitado? Não é só na ótica da UNITA, na ótica do cidadão. Claramente que não respeitam. Os órgãos de comunicação social público acabam sendo uma muleta do partido que sustenta o poder. Se não estão a passar atividades do governo, estão a passar atividades do partido. E se passam uma ou outra atividade de um partido político na oposição, é por 40 segundos, 1 minuto, não mais que isso. E, portanto, não há cumprimento da lei da imprensa, nem da própria Constituição da República de Angola, que obriga o direito ao contraditório. E fora até mesmo não cumprirem com o direito ao contraditório com os políticos, quanto dá voz à sociedade civil, no ponto de vista da Depende da que sociedade civil. Também aí está a relatividade. Se for para dar a uma sociedade civil que vai dizer que o vermelho da bandeira do MPLA é o sangue de Cristo, estes têm espaço. Agora, para quem uma sociedade civil crítica, nunca vimos. Até os médicos, quando vão reivindicar, não têm espaço na televisão. Os professores são chamados de arruaceiros também. Portanto, nós andamos nisso. Não há abertura de uma forma geral. Se eu amanhã, deixa-me dizer que eu não conheço um só estúdio da TPA, da Televisão Pública de Angola. Nunca entrei, desde que faço política. Mas eu amanhã, se fizer uma conferência de imprensa a insurgir-se contra o partido em que eu milito, ou fizer uma conferência de imprensa a começar a elogiar o Presidente da República, eu vou conhecer do primeiro estúdio até o último estúdio da TPA. Vou ser a pessoa, o analista residente, só para elogiar o Presidente da República. E, portanto, essa sociedade civil tem espaço. Esses políticos que também um dia foram críticos e depois são apoiantes ou muletas do partido que sustenta o poder, também tem espaço. E, portanto, este é o país que nós temos. Doutor Celso, há pouco estava com a palavra e também sobre essa questão que fiz ao doutor Nelito, levou fazer. A comunicação social tem respeitado a lei de imprensa, tem dado a voz à sociedade civil? Bem, primeiro deixa-me só terminar o raciocínio, não sei se me permite falar. Tem sim. Mesmo rápido. Não, então, era só, eu estava a dizer aqui que é um preconceito, às vezes, das pessoas urbanizadas, ocidentalizadas, ou, digamos assim, sobretudo, pensar que as comunidades rurais e as pessoas que não têm formação acadêmica, formal, não têm a capacidade de absorver informação e, com base nisso, tomarem decisões em função da sua vida. E isso... Mas eu vou só pedir um ponto. Vou rebater também. E eu acho que aqui a perspectiva do doutor Paquici faz todo o sentido, e aí é na comunicação política, a opinião sobre política. Nós formos aos gambos, eu não vou para os gambos,
Eu aos domingos vou sempre a Kisama, às comunidades da Kisama. Aquelas populações não têm condições de ler o programa de governação da UNITA ou do MPLA e, portanto, não têm opinião sobre este programa. E nesta perspectiva, Nelito, ele não deixa de ter Nelito, razão. Era isso que eu estava a dizer, é isso que eu estou a rebater. É um preconceito. As pessoas com formação acadêmica, ocidentalizadas, pensando que as pessoas que não sabem ler não são capazes de formar opinião só porque não sabem ler. Nelito, Paquice, eu não conheço muito as comunidades do Norte, porque eu trabalhei mais nas comunidades do Centro e do Sul. Mas eu vos vou dizer, há teses de mestrado e doutoramento, por exemplo, estou a usar um campo de jurista, sobre os procedimentos jurídicos de um julgamento nos campos. Existem teses, eu estudei no Canadá e vi teses de doutoramento. E esse é o desafio da comunicação. E eu digo isso, não quero aqui tirar partido, Nelito, porque tu és jovem, mas eu te vou dizer, a UNITA é um partido dos partidos com mais capacidade de comunicação política com pessoas que não têm formação acadêmica. E isso faz-se. Primeiro você tem que comunicar na língua que ele entende. Mais velho. Segundo, perdão, deixa eu só terminar. Sim. Segundo, você tem que Onde é que fica a psicologia das massas? A psicologia das massas é que sustenta isso. Por que é que nós dissemos que temos que ter cuidado no discurso para não induzir as massas? Não, espera. Porque o político estamos a misturar duas coisas. Nelito, peço perdão. Estamos a misturar duas. O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que há técnicas de comunicação para pessoas que não são alfabetizadas. E eu estou até a dizer, fazendo frente, que a UNITA, pelo menos eu conheço a história da UNITA e da comunicação da UNITA, e não precisamos ir mesmo longe. O próprio Dr. Savimbi era exímio nisto. Porque isso é para dizer o quê? Para dizer que o desafio está na comunicação. Dizer que como disse o Dr. Nelito, quem não consegue ler um programa não pode conhecê-lo. Está aprovado cientificamente que não. Mas, velho Celso, nós estamos num programa do Celso, do Fábio, que é campanha eleitoral. Quando eu digo que as pessoas não são capazes de formar uma opinião, porque não leram um programa, porque não sabem, de facto, o que é que um partido A, B, C pretendem, eu estou a dizer que nós estamos numa deficiência tal de comunicação política que não permite às pessoas poderem dizer, não, eu vou votar no partido A ou no partido B porque sei o que eles querem fazer, sei o que aqueles querem fazer. Oh, mais velho Celso, quando a gente vê a televisão... Tem que ler? Não, mais velho, deixa-me só acabar de falar também. Eu sou um ponto que eu pedi. Quando a gente vê, por exemplo, a televisão, vamos buscar o exemplo aqui do lado de Portugal. Quando a gente olha, por exemplo, a Portugal, e vamos olhar uma mais velha que vive lá na Guarda, uma tia que pasta cabritos e não sei o que lá da Guarda. Você lhe pergunta para quem é que vais votar. Ela sabe por que vota no PSD ou então no PS. Ela sabe. Sabe por quê? Porque vê as televisões e nas televisões vê a pluralidade de informação que há na televisão. Isso lhe permite, de facto, dizer que eu voto no A e no B porque está convencida disso. É o que eu estou a dizer, mas velho, não sei se me entendeu. Eu sei a diferença. Essa é a abordagem que eu estou a dizer aqui. Não estou a dizer, não estou a dizer que as pessoas são analfabetas, não sabem. Agora, há aqui um problema, mas velho Celso. A gente viaja um pouco, né, por aqui mesmo pelo interior. A gente vê, a aldeia está aqui. E a escola está a 5 quilômetros. Isso não é possível. Não, doutor. Então o administrador fez uma escola a 5 quilômetros, ela está aqui. Está a ver, o problema está ali. Doutor, peço desculpa. O que eu estou a dizer, como sociólogo da comunicação, é que não é, digamos assim, está provado cientificamente que não é por as pessoas serem capazes de ler que conseguem absorver informações suficientes para fazerem o que nós chamamos em comunicação por desenvolvimento decisões informadas. E isso tem já hoje bastante sustentabilidade científica. O Nelito falou de psicologia das massas.
Em termos de psicologia, já desde meados do século passado, está provado que a capacidade de memória das pessoas que não conseguem ler é o triplo ou mais do que quem consegue ler. Porque a pessoa só confia na sua própria memória para absorver. Quer dizer, nós dizermos que um mais velho soba, que gere, às vezes, centenas de pessoas, não é capaz de absorver um programa e que vai fazer uma votação desinformada, se posso usar este termo, porque não consegue ler. Bom, isto, do ponto de vista da sociologia da comunicação, isto já foi derrubado. Então, de que forma que a cidadão tem acesso a esses programas de governo? Há em comunicação, aquilo que vocês chamaram comunicação gestual, o termo que é usado é comunicação semiótica. Vamos no símbolo, né? Exatamente. As pessoas que não... Porque a escrita também é uma comunicação simbólica. É um código que a pessoa é treinada para codificar e descodificar. Mas aí é onde está um problema que depois... Não sei se... Deixa-me só responder. Sim, sim. Uhum. A maneira como... e, obviamente, o que nós vamos fazer, obviamente, é que quando você comunica com pessoas que são incapazes de ler e escrever, você, primeiro, tem que ir à comunicação oral, na língua, isso é muito importante, na língua em que ela está mais à vontade em processar o pensamento, a língua que ele fala, e, em segundo lugar, naquilo que nós chamamos na tal comunicação semiótica, através de símbolos. A minha comunicação simbólica também, semiótica, é uma comunicação por via de símbolos. Agora, é óbvio que esta comunicação simbólica tem de ser feita por pessoas que entendem de comunicação, deste tipo de comunicação, para saberem quais são os códigos corretos e depois, através dos quais codificam a sua mensagem e as descodificam. A maior parte das vezes, Dr. Patrício, Dr. Nelito, que os emissores, as instituições, e não vou negar que muitas vezes nós mesmos no governo caímos neste erro, mas a maior parte das vezes que as instituições se queixam que não foram entendidos é porque eles não conseguiram fazer a comunicação semiótica correta para que as pessoas os pudessem perceber. E nem sempre, para terminar, quando os cidadãos votam contra nós, porque são analfabetos, vamos dizer que eles estão a votar contra nós porque são inconscientes. Nem sempre, a maior parte das vezes não, porque, atenção, as comunidades rurais, aquela gente lá da Boa, eles sabem muito bem quais são os seus interesses e o que é que eles querem. Doutor Nelito, acredito que rebater algo dito pelo doutor Celso, porque Não, é só para dizer que a Agenda 2030 das Nações Unidas enumerou ou pretende erradicar 3 males: analfabetismo, a pobreza e a fome. Para dizer que um analfabeto, para uma sociedade que se quer desenvolver, eu vou dizer com todo o respeito e toda a modéstia, não serve. Daí, quem está no governo tem que fazer todo o esforço no sentido de erradicar o analfabetismo. Quero com isso dizer que um indivíduo que não saiba ler e não tenha noções básicas sobre a vida, os diversos problemas da vida, para ele tudo é normal. É normal não ter luz, é normal não ter água, é normal o filho percorrer 10 quilômetros a pé para estudar e, portanto, não cobra nada a quem governa. E como não tem informação, é manipulado este cidadão. É manipulado, inclusive pelo SOBA. O SOBA mobiliza a aldeia toda para dizer vamos votar neste partido. E a manipulação vai até tal ponto que, inclusive, lhe ensinam a fazer o X na bandeira onde ele
onde é feita a indução do voto. É o que acontece. E, portanto, não concordar com o elemento levantado pelo Dr. Paquisis, não estaríamos a ser justos perante um problema que é nosso, do país. E que as elites políticas têm que se comprometer a ultrapassar este problema. Angola só não avança porque tem este problema. Grosso modo, há muita gente que não tem opinião. E se tem opinião, a opinião não é boa. E vai concordar comigo, mesmo Dr. Celso, o próprio governo, inclusive, aqui em Luanda, acha que um jovem para ir manifestar-se está a ser induzido. Inclusive, mas estes jovens são jovens que estão na universidade. A indução dele ir à rua, porque ele não conhece os seus problemas e alguém tem que dizer que você sai. Portanto, nós vivemos este dilema ainda. Tudo por quê? Porque os governos normalmente criam uma identidade que chama-se identidade de dominação. E a identidade de dominação não permite o desenvolvimento do cérebro. O indivíduo fica no mesmo espaço e pensa que está bem, quando está mal. Doutor, deixa-me só brigar o símbolo. O problema do símbolo, estamos a usar a expressão, o doutor Celso de facto levantou a questão da semiótica, né? Mas levantamos aqui o problema do símbolo. E o deputado Nelito também falou da questão do símbolo. O símbolo, na perspectiva de Spinoza, o símbolo provoca um problema grave nas pessoas, não é? Que é o problema da imaginação. Eu já vou dizer porquê. A imaginação é problema. Não, mas eu vou dizer porquê. Quando estamos em política, a imaginação é um problema grave. É um problema grave por quê? Porque a pessoa olha, por exemplo, para uma bandeira e porque lhe disseram que aquela é a bandeira, ela identifica-se com a bandeira, independentemente do que está por detrás da bandeira. Isso é um problema grave. Por isso é que eu digo, doutor Celso, sem desprimor. Vocês estão a inverter o processo de comunicação. Doutor, deixa-me só fechar essa parte para corrigir isto, senão o doutor não vai me entender também o que eu estou a dizer. Faz favor. Doutor Celso, o simbolismo é uma forma de comunicação. O doutor é professor de comunicação, sabe disso melhor do que eu. O simbolismo, os símbolos, os símbolos comunicam. O simbolismo é uma forma de vida. Sim, está bem, doutor Celso, mas deixa só acabar isto. Toda a relação humana assenta na no símbolo. No processo de interação social, na comunicação, temos a comunicação, como já dissemos no princípio, mas também a comunicação simbólica. Quando, por exemplo, eu vou na Estrada Nacional 210 ou 120, daqui para o Ambo, acho que é isso, há uma coisa muito interessante que eu notei, e tenho notado do MPLA, que é muito interessante, sem criticar o MPLA, que é muito interessante. O MPLA comunica muito bem, doutor Celso, muito bem, deixa-me dizer muito bem. Primeiro, onde existem as aldeias, está uma bandeira da UNITA. A UNITA também. Não, deixa-me só. Não, deixa só. Não tenho nenhum problema. Não. Deixa só reconhecer isto, doutor, posso? Onde temos uma aldeia, temos uma bandeira da UNITA e depois temos uma bandeira do MPLA. Sempre. Da UNITA, do MPLA. A gente diz, aí a presença da UNITA e do MPLA. Mas depois o MPLA faz outra coisa que, por exemplo, a UNITA não faz, que é o quê? A 10 quilômetros, 20, 30 da aldeia, tem sempre uma bandeira do MPLA, sempre, na mata, sempre. De alguma forma, está aqui a comunicação simbólica para dizer o MPLA está em todo o sítio, até onde não tem ninguém, está ali. Isto é muito interessante do ponto de vista político, mas isso choca. Eu digo que é um problema porque, doutor Celso, porque choca quando existe o analfabetismo. É aí onde eu digo, é bom que a comunicação, e a tal questão da opinião pública, uma expressão que o doutor usa, que é muito bonita, que a decisão informada, eu para ter uma decisão informada tenho que saber o que é que vou decidir. E sobre o que é que vou decidir. Está vendo, doutor Celso? Então, muitas vezes, ficamos com este problema que é, comunicamos bem e tudo, e continuamos a comunicar sem as palestras, sem a palavra, com o símbolo, que é uma bandeira, que é sempre a bandeira, naturalmente, que está em todo o sítio, para dizer que se está em todo o sítio, mas aí naquele sítio onde estamos com a bandeira, nós estamos com a prática. Isso cria um problema. Não sei se o doutor também entender essa abordagem. Sem desprimor por quem estudou, quem não estudou. Agora eu gostaria de reafirmar a questão que há pouco lhe fiz, que é do facto da comunicação social dar voz à sociedade civil, uma vez que a sociedade civil é neutra. Está ali para... Fábio, nós vamos lá chegar, mas isso está mesmo muito interessante. Deixa-me só mesmo terminar. Estou a lhe provocar? Não. Estás mesmo. É assim, primeiro, Nelito, deixa-me só te fazer uma pergunta. Isto até não é tanto estarmos a ter pontos de vista de vários partidos.
até como angolanos, como africanos, aquilo que é a nossa identidade bantu africana. Deixa-me te fazer uma pergunta, Nelito. Tu achas que... Bem, o rei Equipe II, teu antepassado, por acaso, era alfabetizado. Esteve aqui no Luanda, alfabetizado. Mas tu achas, Nelito, que aqueles nossos reis todos que fizeram o que fizeram os nossos antepassados, pelo simples facto de eles não serem aquilo que os ingleses chamam literate, que é mais coisa, mas vamos ao termo alfabetizados, tu achas mesmo que esses, só porque não eram alfabetizados, eram menos capazes do que os europeus que eram alfabetizados? Não. Ok. Então respondeste ao que estou a dizer. O que é que eu quero dizer? Isso não tem nada a ver ainda com eventuais, digamos, posicionamentos políticos. Isso tem a ver com as tais coisas que eu, pessoalmente, com a ideia que tenho, gostaria que fossem coisas que fossem parte do tal pacto da nação. Que tem a ver com a nossa identidade. E que não existe. Até hoje nós não temos um pacto de nação. Sim. E temos que chegar lá. E temos que chegar lá. Estamos de acordo aí. É o projeto. Mano, não, sorri. Estamos de acordo em um projeto, temos que chegar lá. E vamos chegar lá. Tomara que Enquanto nós tivermos a capacidade de fazer como estamos a fazer agora, com o apoio do Fábio e de outros, vamos mesmo chegar lá. Mas então, o que eu queria dizer é que, esse é o primeiro ponto, o analfabetismo, ou a literacia, vamos chamar assim, ela é apenas um código simbólico de comunicação que é universalizado. Essa é a única vantagem que ele tem sobre os outros. É claro que a escrita, e para quem estudou a história da comunicação, sabe que houve uma revolução comunicacional quando surgiu a escrita. Estamos todos de acordo até ali. Mas dizer, Nelito, que o analfabeto não serve, Nelito, então nos dá todos os analfabetos, a nós vamos pela gente agradece. Porque isto é uma posição que a nós como líderes da nação, como elite, é o termo que eu quero usar, eu acho que nós não podemos ter esta coisa, porque estaremos a desvalorizar e a transformar em cidadãos de segunda classe todos aqueles que não têm a capacidade de ler e de escrever. Estou a dizer isso porque sei que não é a tua intenção, não foi a tua intenção, e aqui até... Não, depois vou rebater falo, tá bem. Fundamento. Agora, em segundo lugar, e aí repito, a pessoa não precisa de ser alfabetizada para ser consciencializada, para que ela se reveja e para que ela sinta-se o partido tal ou o partido Y vai resolver os problemas da sua comunidade, da sua vida, ou não. Uma vez que seja isso, então, tu precisas de traduzir o código da literacia, do alfabeto, para quem não é capaz, não tem a capacidade de descodificar isso. E é por isso que, nesta altura, os partidos políticos, normalmente, nas últimas semanas antes das eleições, o MPLA, o UNIT e todos os partidos fazem isso, porque é o que tem que fazer, não tem como. Então explicam e dizem assim, vocês vão pôr o X assim, debaixo desta bandeira e desta cara. E isto até chama-se mesmo educação eleitoral. Ou seja, é ajudar as pessoas que, por si só, porque não são alfabetizadas, não conseguem sozinhas descodificar, para dizer, pronto, tá, se você está de acordo com o meu projeto e você vai apoiar o meu projeto, então faz assim. O que está errado seria se só um é que pudesse fazer e o outro não. Quando todos os partidos podem fazer, e a campanha eleitoral faz isto, quando cada um vai na mesma comunidade, eu fiz a minha campanha no Ambo,
com o meu mano Liberty, e acho que foi uma experiência que tanto eu como ele valorizamos, porque fizemos coisas muito bonitas, numa competição salutar, em que éramos adversários, mas mantivemos a amizade, o companheirismo. Mas é mesmo, um vai e diz a sua parte, outro vai e diz a sua parte. E mais, por quê? Porque estas pessoas têm por tradição, por exemplo, quando eles vão discutir sobre um conflito, a começar pelos conflitos conjugais, ele próprio diz, não, eu não posso decidir sobre a esposa sem primeiro ouvir também o marido. Portanto, os valores as pessoas têm-nos. Agora, e é aí que eu digo, quem sabe utilizar, por via da comunicação semiótica, estes valores e alinhá-los com as suas propostas políticas, consegue a eleição, consegue que votem nele. Quem não consegue, pronto, vai dizer, não, esses são analfabetos, esses não servem, portanto, estão a votar por outras coisas, não porque eles sejam E como é que se cidadãos. desenvolve uma pessoa sem conhecimento, ou podemos assim dizer, sem acesso à divulgação de informações, como é que se Não, mas as desenvolve pessoas têm- o sentido crítico pessoas têm dessas acesso. pessoas? As pessoas têm acesso porque há dois tipos de comunicação política eleitoral. Uma é a comunicação mediada, por via de um meio, seja ele televisão, internet, rádio, meio de comunicação, porque media é o plural de medium, em latim. Medium é meio. E há aquilo que nós chamamos a comunicação interpessoal. Todos nós, os partidos, nesse momento, é aquilo que eu vos disse no princípio, forma os ativistas políticos, que até em termos de desenvolvimento comunitário, essa é considerada a comunicação mais forte, porque permite uma comunicação horizontal, que a pessoa faz as suas perguntas, tira as suas dúvidas, normalmente é a comunicação mais sedimentada. E é assim que se alcançam as pessoas. Agora, é óbvio, manelas, como disse o último jovem que esteve aqui, conheci lá o homem, o jurista, o doutor Magalhães, disse, é o Manelas, disse, o Manelas, então, Manelas, aí é que é o desafio. Se você não encontrar os caminhos e as maneiras, os códigos, de você ir falar, quando você partir do princípio e dizer, este é analfabeto, este não presta, a simbologia é muito forte. Essa energia negativa vai chegar, ele vai dizer, mas como é que eu vou votar em alguém que diz que eu não sirvo? Alguém que diz que eu, porque sou analfabeto, eu não sou capaz de fazer decisões informadas, sou um cidadão de segunda classe. Portanto, muitas vezes, a diferença começa por aí. Doutor Paquice, no seu entender, O delito não- comunicação social... Eu prefiro. E tenta só equilibrar, já? Não dá mais espaço aí, por favor. Assim já estás a te queixar que estás desequilibrado. Tá de algum desequilíbrio, mas não faz mal. Hoje viemos na paz. Doutor Vamos Paquice. terminar na paz. Não, eu quero rebater, se me permitir. Esteja à Sim, vontade. sim. Obrigado. É assim, Dr. Celso, eu acho que o combate ao analfabetismo é um desafio de todos nós Estou de acordo. e deve fazer parte do pacto da nação. Estou de acordo. Porque qualquer um país que queira efetivamente desenvolver terá que começar primeiro no desenvolvimento humano, né? Tem que desenvolver o homem. Estou de acordo. E o desenvolvimento do homem passa pela sua formação. Não tens como não passar por isso. Quando nós trazemos esse elemento é porque é uma deficiência que nós temos como país. Temos esta deficiência e temos que dar aos nossos irmãos a oportunidade de estar na aldeia, mas saber ler. Estar na aldeia, saber assinar. Mas estamos a falar de comunicação política eleitoral. Não, Sobre as próximas eleições. Com certeza, mas nós estamos Ou aqui a não? identificar é um elemento negativo que nós temos para a decisão correta sobre o futuro da nação. Estamos a identificar, já não vamos a tempo de fazer isso agora. É uma dificuldade. Então temos que trabalhar para melhorar. Um cidadão completamente lúcido e que tenha noção das suas responsabilidades é capaz de ser militante da UNITA e não votar na UNITA, porque não concorda com o plano de governação da UNITA. Não tem responsabilidade nenhuma, não é dirigente. Mas essa é a minha pergunta. Para conhecer um plano de governação tem que saber ler.
Eu acho. Não. A minha tese Não, reside não, exatamente não. nisto. Eu acho que se não se sabe. É um valor se adicional bom. não tem o senso Não. crítico, se não se tem o senso crítico Sim, mas sobre o um senso plano de crítico Só é governação, possível para quem sabe ler e escrever? eu acho que Eu acho temos que que não. ser esclarecidos. Temos que ser esclarecidos. E eu vou mais. Há outra forma de desenvolver o raciocínio crítico, que é pelos mídias mesmo. Mas eu pergunto, uma senhora que não tem possibilidade de acompanhar, por exemplo, este debate que nós estamos a ter via internet, ou não tem possibilidade de estar em casa na altura do noticiário ou de um debate televisivo sobre ideias que os políticos vão esmiuçar as suas ideias de governação, porque está a vender, porque está na lavra, não tem esta possibilidade. Mas, aí, repito mais uma vez, estás a confundir Não estou duas a abordagens. Eu vou te confundir. explicar. Sim. Uma, agora estás a falar da ênfase no canal. No canal. Acesso ou não acesso por via do canal. Ok. E nós estamos a falar, até agora estávamos a falar você conheces a cadeia, emissor, canal, mensagem. Estamos a falar da mensagem. Receptor. Estávamos a falar até agora do receptor. Sim, do E a receptor. questão que estávamos a discutir aqui O mensageiro e o receptor. era do receptor. Continuamos nesse Receptor problema. no sentido que, para que um receptor seja capaz de descodificar uma mensagem, fazer um feedback, seja por via de ato, seja por via, tem que necessariamente saber ler e escrever. Vocês dizem que sim. Eu digo que não. Embora esteja de acordo contigo, totalmente de acordo, que sim. A redução do analfabetismo tem que ser como vamos permitir que o doutor Nelito... Não, eu acho que ao fim e ao cabo estamos todos de acordo. Porque este é um problema. Nelito, há um problema que me parece que o Maivel Celso fala muito da capacidade. Eu, por exemplo, quando falei deste aspecto, não falei da capacidade. A capacidade é inata, é natural. Agora, o alfabetismo, quer dizer, a alfabetização que faz é capacitar a capacidade natural. Peço desculpa, mais velho. Mas isso é assim que funciona. Não, só um bocadinho. Mais velho Celso. Desculpa lá. Eu sustento. A forma de pensar. Não sei que está não estou, mais velho. Não estou. Eu sei que o mais velho leu a República. Eu sei que o mais velho Celso leu a República de Platão. Eu sei que lê. Veja a preocupação de Platão com a educação. Eu estou a falar da educação. Eu estou a falar da educação, mais mais velho. A educação é só. Mais velho Celso. Não confundir educação com formação acadêmica. Eu acho que vocês estão a misturar muitos conceitos. Não, deixa só. Desculpa. Posso só terminar aqui? Não, é importante dizer Eu vou isso. terminar Tu falaste essa bem da República de Platão. Deixa só terminar essa parte. É importante mesmo. Doutor Celso, vamos É importante mesmo. Mas, velho Celso, isto é mesmo importante. Não, não é verdade. Isso é mesmo importante, mais velho. Ou seja, uma coisa é a capacidade inata que a pessoa tem de poder ajuizar, o juízo, o raciocínio, a rácio. Isto é inato, está na pessoa. E os mais velhos na aldeia, mesmo não estudando, conseguem ter a rácio para ajuizar, raciocinar e, a partir do juízo, fazer uma decisão. Outra coisa é, diante de um programa político, seja de que partido for, não estamos a falar do MPLA nem da UNITA. O que eu estou aqui a dizer é... Mas o programa político é só possível Mas, explicar velho, através da escrita. Deixa só acabar. Para eu ter uma opinião formada, ou então tomar uma decisão informada, como disse o próprio mais velho Celso, eu tenho que ter a capacidade de olhar para a coisa e pensar sobre a coisa. Tenho que ter essa capacidade, mais velho Celso. Por isso é que todos os países, não é? E todos os governos se propõem uma coisa que é o índice de desenvolvimento humano que primeiro passa pela educação. O mais velho estudou isto. Doutor, mais velho Celso, desculpa lá. Desculpe, os pedagogos... Se propõem isso. Não, os pedagogos... Mais velho. Não, os pedagogos a educação está na base. Bem, mais velho. Doutor, a educação está na base. Mais velho Celso. Mais velho Celso. Mais velho Celso. São duas coisas totalmente diferentes. Os pedagogos... Esse é um ponto do debate que não haverá consenso, por isso eu tenho mesmo que passar a palavra, temos que seguir. Doutor Paquis, no seu entender, os órgãos de comunicação social, sobretudo os públicos, têm exercido o seu papel de mediação entre a sociedade civil e os políticos? Bem, nesta matéria há uma questão que é bastante bem, a própria questão em si é bastante pertinente, né? Mas ela própria tem aqui várias vertentes que é preciso descodificar. Primeiro, nós somos governados por um partido há muito tempo e, para todos os efeitos, o que nós temos visto, por exemplo, na comunicação social pública
e aliás os vários partidos na oposição já reclamaram sobre isso, é o facto de muitos, eu deixo-me correr esse risco, e já disse isso uma vez num outro meio de comunicação, penso que não me vai acontecer nada por dizer isso, é que uma parte considerável das pessoas responsáveis pelos meios de comunicação social públicos tem cartão de militante. E então, quando as pessoas têm cartão de militante, estão demasiado comprometidas com o seu próprio partido e, de facto, não conseguem separar aquilo que aprenderam na escola, não é? Como jornalistas, e depois a sua missão enquanto trabalham nos meios de comunicação pública. Isso cria um problema grave. Então, nós estamos nisto. Eu, por acaso, converso muito, por exemplo, na televisão onde colaboro, converso muito com os coordenadores que estão na televisão e o que me dizem, de facto, é que nós não estamos influenciados pelo partido que está no poder. Mas o que nós notamos, por exemplo, no meio de comunicação público mesmo, público, por exemplo, a TPA e a RNA, é que, de facto, os gestores e presidente da Comissão de Administração destas televisões não conseguem ser imparciais, criam um problema grave na comunicação. E por acaso aqui estou de acordo com o Nelito, porque nós temos, por exemplo, noutros países, e conseguimos ver, quando há um ato do governo, depois entrevista-se um partido na oposição para saber o que é que esse partido pensa sobre aquele ato do governo. Aqui no caso seria, por exemplo, cooptar um membro da UNITA, cooptar um membro da FNLA, ou então um membro do Bloco Democrático para dizer o que é que o senhor pensa sobre o ato do governo, para criar a questão do contraditório. Por exemplo, agora há pouco tempo, o deputado Nelito diz que não conhece, nunca entrou em nenhuma televisão, estamos a dizer, por exemplo, públicas, né? A TV Zimbo está sob gestão do Estado, mas não é propriamente pública. Mas, por exemplo, quando se fala da TPA, há esta dificuldade. Portanto, tem que se criar aqui o equilíbrio. E esse desequilíbrio que existe hoje na comunicação social pública, cria um problema que é muitas pessoas, e o mais velho Celso Malavolonec é de facto daqueles mais velhos comunicólogos, que estudou estas coisas, dá aula nestas coisas. Muitos dos meus colegas foram alunos do mais velho Celso Malavolonec, e muitas vezes, na verdade, aquilo que se dá na academia e a prática difere muito. Eu quero crer, por exemplo, que mesmo o próprio mais velho Celso Malavolonec também não está de acordo com a maneira como os meios de comunicação públicos, sociais públicos têm tratado os partidos na oposição. Não estou a falar da UNITA, estou a falar da FNLA, do Bloco Democrático, no projeto para já sair de Angola não, mas, por exemplo, da Casa C. Era preciso perceber o que estes que estão na oposição pensam. Mas depois aqui há uma coisa. Eu fiquei com a sensação, no último debate, quando a UNITA, por exemplo, através da Micaela Weba, a doutora Weba, convocou e pediu um debate na Assembleia Nacional sobre esta questão. Eu não ouvi, por exemplo, o deputado Nelito Quico naquele dia não falou, mas ouvi outros deputados, inclusive deputados naturalmente do MPLA. Eu estou com a sensação que há um problema que é o seguinte. O que se diz é, já que todos os meios de comunicação privados, praticamente todos, inclusive muitas vezes se diz da Rádio Eclésia, que são partidos que advogam a oposição, aqui no caso a UNITA, então a TPA e a Rádio Nacional de Angola têm que advogar o partido no poder. Mas aqui um problema grave, é que os meios de comunicação privados são privados. São privados. Não vivem do dinheiro público, da nossa contribuição. Mas os meios de comunicação social públicos vivem da nossa contribuição. E, portanto, por exemplo, eu quando ouço um deputado dizer isto na Assembleia Nacional e comparar os meios de comunicação, por exemplo, comparar a Despertar e outras rádios privadas com a Rádio Nacional e a TPA, eu fico muito escandalizado, porque, e tem o mais velho Celso Malavolonec, isso não é possível de dizer. Agora, o desequilíbrio existe, é muito grande, nós é só olharmos o exemplo flagrante disso, estaremos todos de acordo, são os últimos congressos que aconteceram. Os últimos congressos que aconteceram, um aconteceu no dia 4, foi o da UNITA, mandado repetir, depois o outro congresso foi do MPLA, também, portanto, o congresso do MPLA que voltou a eleger o presidente João Lourenço, de facto houve uma grande diferença. Desde a mobilização dos jornalistas, desde o tempo que se deu, por exemplo, da antena, quer dizer, há uma disparidade muito grande. Agora, é evidente que nos aproximamos das eleições, isso não é benéfico para... deixa-me dizer, para a paz social. Para a paz social não é benéfico. Mas há este problema de muitos jornalistas estarem ligados ao partido no poder e isso cria um desequilíbrio grande. Está aqui o mais velho Celso Malavolonec, naturalmente formado nestas coisas, que nos poderá fazer melhor justiça, mas eu acho que não é correto, a expressão que eu devo usar é que não é correto o que está a acontecer nos meios de comunicação social, porque não é mesmo correto e não traz paz social. Doutor Nelito, deixamos chamá-lo ao debate. Tendo em conta que o pronunciamento
deputado João Pinto, de que as redes sociais e sobretudo o Facebook é praticamente controlado pela UNITA. Como que funciona a comunicação da UNITA nas redes sociais, sendo um meio de comunicação totalmente alternativo? Ele disse isso? Bem, eu não vou comentar propriamente o que eventualmente o deputado João Pinto tenha dito, nas circunstâncias em que disse, foi no debate, né, na Assembleia, mas deixa-me dizer que nós procuramos explorar ao máximo as plataformas digitais para a transmissão da nossa mensagem. Se me perguntar se estamos a explorar bem ou mal, acho que estamos no centro. Estamos no centro. Isso não quer dizer que nós temos que nos orgulhar que o Facebook é nosso. Não é verdade, até porque o deputado João Pinto, se eu disse, estava a ironizar. E pronto, é isso. Mas a questão, na verdade, é como é que é a estratégia da UNITA em explorar o Facebook dessa maneira. Como é que funciona chegar a passar a mensagem até os seus próprios militantes e até simpatizantes? Acabaria por ser nessa perspectiva do Eu acho que quem não tem... Nós temos que aprender a andar com aquilo que nós temos, né? Se temos um sapato de marca, vamos usar. Se não tivermos o sapato de marca, vamos usar aquele que vai se adequar à circunstância. E a UNITA é um partido que se forjou e aprendeu a descer e subir com as massas, aprendeu a adaptar-se às circunstâncias encontradas no terreno. Nós hoje estamos numa realidade que obriga-nos a comunicarmos com nossos eleitores nas circunstâncias que o contexto nos favorece. E qual é a circunstância? Ir para as redes sociais, né? Que hoje todo angolano tem uma conta no Facebook, já não digo no Twitter, já não digo noutras plataformas, mas no Facebook quase todos têm. Quando nós vamos às aldeias, vemos gente a identificar-nos porque viu-nos no Facebook. E é do Facebook onde nós interagimos, aproximamos-nos. Faz-se a aproximação do político e o cidadão eleitor. Mais do que o Facebook, as plataformas digitais, é ir ao encontro do cidadão, que eu acho que essa é a parte mais pura da política, mais nobre da política. Interagir de uma forma direta com o cidadão, conversar, dialogar. O cidadão ter a oportunidade de fazer as suas questões ao político de uma forma direta. E aí não há ficção, somos nós. É o eleitor e é o político. Isso não deve ser feito só em fase de campanha eleitoral, deve ser um trabalho permanente. E é o que nós temos de fazer. Dr. Celso, como é que o Impala se comunica nas redes sociais, tendem com o eleitorado mais jovem, principalmente tendo em conta as contestações que por lá encontra, doutor? Bem, primeiro deixe-me fazer 3 notas prévias em função dos desafios que o doutor Patrício me deixou. O primeiro tem a ver com aquilo que eu chamaria a fidelidade dos jornalistas, todos, aos ditames da ética e da deontologia da profissão. Para isto, esta divisão que se criou aqui em Angola de mídia pública e mídia privada, que só acontece aqui em Angola, é totalmente falaciosa. Os jornalistas todos gerem-se pelas mesmas leis, pelas mesmas técnicas, submetem-se à mesma ética e deontologia, têm todos as mesmas obrigações e direitos, independentemente de onde estejam, a exercer a sua função laboral. Todos eles sabem que têm que fazer o contraditório, sabem que têm que confirmar uma notícia a partir de 3 fontes diferentes, sabem que tem que, claro, isto tudo, naturalmente, em função da linha editorial do órgão em que trabalha. Portanto, esta divisão que se criou aqui de órgãos públicos e órgãos privados não existe.
existe aqui, criou-se um pouco, até porque, e eu às vezes constato isso, e eu estou à vontade em falar isso, como professor, como ex-secretário de Estado da Comunicação Social, que muitas vezes temos um jornalista, está na Despertar, faz jornalismo como faz. Quando vem para a Rádio Nacional, muda totalmente, sob desculpa de que é porque está a seguir a linha editorial e está a seguir coisa. Não, na verdade, eu conto com o dia em que os jornalistas vão dizer a nossa fidelidade é com a ética e a deontologia da profissão. Ainda estamos longe disso. Então estamos alinhados, né? Mas vamos lá. A princípio estamos alinhados. Quanto ao resto, eu só posso dizer que, como todos sabem, fui secretário de Estado da Comunicação Social e aquilo que eu entendo que é como a comunicação deve ser, é como fizemos quando eu lá estava. Portanto, sobre isso está tudo dito, por atos, por aquilo que eu fiz, e eu sou daquele que continuo a pugnar por isso, exatamente porque não sei ser uma coisa aqui e outra coisa ali. Aquilo que eu digo na sala de aulas, eu que fiz enquanto era secretário de Estado, se tivesse continuado, estaria agora. A minha relação, por exemplo, não é tanto com o Nelito, mas com o meu mano Didi, que via no Facebook, nossa atividade não saiu. Bom, a atividade não saiu, não falou. Bom, mas isso é porque eu acredito que é preciso, e nós fizemos isso por via de quê? Por via da formação, por via da capacitação, aí sim, porque estamos a falar de capacitação profissional e a partir dali, então, nós temos que digamos, dar às pessoas as ferramentas para que as pessoas sintam-se empoderadas para, digamos assim, serem genuinamente na sua profissão. O segundo aspecto tem a ver com um caso particular. Falam da Despertar. Eu, como disse, para mim, a Despertar é um órgão de comunicação social que eu elogio quando tenho que elogiar e critico quando tenho que criticar, quando ele sabe. Já nos zangamos, já ficamos amigos, mas eu acho que isso é a dinâmica de pessoas da mesma profissão. Sim. Existe o respeito, existe, digamos assim, por que não dizer, o coleguismo, a cumplicidade profissional e, portanto, bom, por exemplo, para mim, quando a Despertar tem um rame-rame com a UNITA ou mesmo a Eclésia com a CIASTE, eu vejo aquilo na relação que nós chamamos de amor e ódio entre a comunicação e o poder. Há sempre uma relação assim meio agridoce entre o órgão de comunicação e o promotor. Isso. Chamamos o promotor. Isto é perfeitamente natural. Não tem nada por aí além. Mas, o que eu queria dizer é que a Despertar não é sustentada por fundos privados. A Despertar é sustentada por fundos públicos. A Despertar é sustentada por fundos não sabia disso. públicos. Eu não sabia. Porque a Despertar resulta dos entendimentos Que houveram, houve, e ela, portanto, é a substituta da Rádio Vorgan e ela, portanto, é subsidiada pelos fundos que a UNITA recebe por via da Assembleia Nacional em função dos seus resultados eleitorais. Eu faço chamada a isso, mas para dizer mas já, é um rádio, mas é uma rádio partidária, né? Completamente. Não, uma rádio comercial. É uma comercial, mas como a Eclésia. mas que está ligada a um partido político, não? Não, mas está ligada ao partido político Sim. Claro que tem influência na linha editorial. Sim. Não lhe muda. Isto estou a dizer Não lhe para muda, depois sim. dizer Sim. que não, eu não me revejo na maneira como sinto que está a ser gerida a distribuição, a partilha do espaço público entre os vários partidos da oposição, incluindo a UNITA. Eu não me revejo nisso. Okay. Estou à vontade para dizer isso, os meus colegas sabem,
toda a gente sabe. Pelo menos uma coisa, mais velho. Pelo menos uma coisa Pelo estás de menos o quê? acordo. Pelo menos essa parte estás de Não acordo. estamos de acordo Isso é em tudo o que importante. estamos a dizer. Isso é para lhe picar. Estás a ver, né? É uma técnica de Isto é desviar para o lhe picar. pensamento. Mas o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é isso. E posso. E sobre a presença do MPLA nas redes sociais, doutor? Hoje mesmo estou mal. Acaba por ser um campo que, de alguma forma, sofre muita contestação por parte dos jovens. Olha, deixa-me mudar. Fábio, é assim. Isto é também natural em função da natureza do ator. O MPLA é o partido governante. Como disse e bem o Dr. Paquice, o MPLA tem a obrigação de prestar contas e os cidadãos cobram. Porque o MPLA está lá porque apresentou um programa de governo, fez promessas e as pessoas têm todo o direito, e eu até digo mais, o dever de cobrar. Como vocês todos sabem, eu sou uma presença, digamos, habitual, para usar o termo mínimo, nas redes sociais. E eu, obviamente, sinto isso, que as pessoas cobram, algumas vezes, digamos, de forma menos urbana. Eu sofro muito com isso, algumas vezes dói-me como pessoa, porque eu acho que as pessoas devem separar o Celso pessoa, com quem a gente brinca, ri e tal, com o Celso político. Tal como uma coisa é o Nelito, que é meu sobrinho, meu amigo, a gente se encontra com o Nelito político. A mesma coisa o Paquice, mas nós nem sempre nas redes sociais conseguimos fazer isso. Mas é natural. Quando isso acontece, quando eu sou xingado, o quilombo, o não sei o quê, como normalmente os quilombos são não sei o que mais, eu depois tenho que parar e dizer, bom, as pessoas estão frustradas e eu, como uma pessoa visível, apanho, porque está vendo. Mas isso é natural. Amanhã ou depois, quando a UNITA for governo e o Nelito for governo, vai ser a mesma coisa. Portanto, nós temos que aceitar que Isto é verdade. natural. Isto aí é verdade. Sim. Faz Isto parte aí... do ofício. Isto aí é verdade, Você sim, entrou sim. nisso, você tem que estar preparado. Sim, sim. Algumas vezes é melhor, outras vezes é pior, mas no fundo mesmo, temos que estar preparados. Agora, o que eu costumo dizer é que isso, depois vamos ver, eu pelo menos acredito assim, o fato das pessoas contestarem, cobrarem, zangarem-se, xingarem, não significa necessariamente que esta pessoa, ou automaticamente, vai votar contra ou a favor. É aí mesmo que eu pergunto, doutor Paquice, as críticas que o Não, MPLA de alguma forma... Porque, não, três, até não vou demorar. Porque dizem os postulados da ciência política que ao longo da governação os cidadãos cobram. E ainda bem que é assim, os cidadãos, o homem nunca está satisfeito. Né? Se, à medida que vai fazendo, ele cobra sempre. E porque ele acha, e com razão, que o governo está ao seu serviço, portanto tem que fazer, fede, e é por isso que pronto. Agora, mas quando chega a altura eleitoral, as pessoas, a questão que se põe é, entre este e este, quem é que vai resolver os meus problemas? E voltamos à questão que nós estávamos a discutir aqui. E ele questiona, e ele pergunta, e ele quer saber. Portanto, eu às vezes sinto que um pouco aqui os meus manos, amigos, queridos da Unidade estão fazendo o seu papel também, assim mesmo. Dizem, como passam a mensagem, a insatisfação social é muito grande, portanto, não é possível nós não ganharmos as eleições. O meu mano Liberty, quando falou, disse que iam lá em Benguela, no Andulo, nós já vamos nos organizar, porque vamos dar a maioria, com a maneira como só temos que ter a maioria. Bom, a gente ouve. Doutor Paquice, essas contestações que se registram nas redes sociais, de alguma forma reflete na hora do voto do cidadão?
Bem, são As tanto contestações ou os apoios? tanto o deputado Nelito Iquique como o mais velho Celso Malavoné que disseram coisas muito interessantes. E eu acompanhei o presidente João Lourenço como presidente do MPLA quando esteve em Menong, disse cuidado com o já está. Penso que ele disse isso, não mais velho, cuidado com o já está. Mas também a UNITA, é preciso dizer cuidado com vamos ganhar tudo isso. Isto é muito perigoso. É muito perigoso porque, diretamente a pergunta que me colocas, é muito perigoso porque, de um lado, pode-se criar a ideia de que se perderem as eleições, por exemplo, a UNITA e a Frente Patriótica, se perderem as eleições é porque houve fraude. E do lado do MPLA pode haver a ideia de que não, nós temos que ganhar. Eu, na terça-feira, acompanhei, na quarta-feira, acompanhei na Rádio Eclésia a entrevista feita pela Esmeralda Chiaca, portanto, a secretária-geral da OMA. E quando lhe perguntava, vocês podem estar na oposição? Ela disse, não, nós estamos preparados para ganhar. Podem estar não, nós estamos preparados para ganhar. Qual é o problema real? A Ovilonga fez um estudo sobre a matéria da insatisfação social. A insatisfação social não significa necessariamente que o partido que governa perca. Por uma razão muito simples. Deixa aqui muito rapidamente, e porque o tempo é pouco, ser realista, que nós se olhamos para a governação do presidente João Lourenço, e eu vou ser muito criticado por causa daquilo que estou a dizer, vou ser inclusive insultado, mas essa é que é a pura realidade. Se nós olharmos para 2017, 18, 19 e 20, e encaramos aquilo que é a governação do presidente João Lourenço, teve muito pouca possibilidade de governar. Portanto, no imaginário de muitos angolanos, há um entendimento de que, como os mandatos têm sido 2 mandatos, há um entendimento de que se pode dar uma oportunidade a este presidente para continuar a governação em 2022. Se pode dar essa oportunidade. A UNITA, claro que não está de acordo com isso. O MPLA quer muito isso. O que a sociedade quer? Nós tínhamos que fazer um estudo de sondagens para perceber, mas as sondagens, mesmo, por exemplo, em Portugal e em França, que eu tenho acompanhado muito, as sondagens não batem sempre certo. Porque agora, por exemplo, nós vimos que as sondagens em Portugal eram uma coisa e depois o PS ficou com quase tudo. E depois está aqui o problema. Aqui estou de acordo com o mais velho Celso Malavoné. Nem sempre a insatisfação social significa voto contra. Porque uma parte das pessoas que estão insatisfeitas nas redes sociais não vão votar. Porque aqueles que vão votar estão em casa, muitos deles, e não têm redes sociais. E aqueles que saem à rua para dizer que está tudo mal, muitos dos miúdos, por exemplo, muitas vezes quando há manifestações, se juntam à manifestação e fazem 1 milhão de pessoas, não vão votar. E então, quem é que vai votar? Quem vai votar é o cidadão consciente que sabe que o meu voto pode mudar alguma coisa. E depois há o problema daqueles que se abstêm de votar. Então, vamos à pergunta direta. Nós temos eleições em agosto. As coisas estão todas em cima da mesa. Neste momento, não sabemos de facto quem é que vai ganhar. Por quê? Porque há um problema que eu disse aqui, que é o problema do simbolismo. Quando a gente passa a 10 km, 20 e 30, mesmo no Matagal, você encontra uma bandeira do MPLA. Ó Fábio, há muita gente que diz, não, mesmo que os outros venham, a bandeira é aquela. A bandeira é aquela. Por quê? Porque se tirou a possibilidade de estas pessoas poderem refletir sobre como é que deve ser o seu voto. Aqui é onde está o problema. Então, a cautela também vai para a UNITA e a cautela vai para o MPLA. A insatisfação social não significa que quem está no poder possa perder as eleições. Essa é a resposta que tenho para lhe dar sobre essa matéria. Nelito, o que se registra nas redes sociais, de alguma forma, ao olhar da UNITA, se traduzirá à prática na hora do voto, quando os cidadãos forem às urnas? Eu acho que um político minimamente avisado diria que as redes sociais não determinam a vitória ou a derrota de um partido. Acho que isso é o básico. Agora, também ninguém está a contar com a insatisfação como instrumento de trabalho. Um partido que queira governar preparou-se. Depois das eleições, um dia depois das eleições, tem que se começar a trabalhar para preparar a eleição. Seguinte, para dizer que a UNITA, quando começou a preparar-se para as eleições de 2022, nem sequer se colocava a questão desta insatisfação profunda que vivemos hoje. Então, nós não estamos a fazer disso uma muleta, nem uma ponte. Quando nós alertamos sobre a insatisfação, particularmente eu, a insatisfação é no cuidado que os políticos devem ter
na abordagem da situação social do país. Esta situação social que nós vivemos hoje é como uma pólvora. Muita crise. A crise é profunda. Este é cuidado que temos que ter, para depois não nos acusarmos mutuamente, como acontece. Mas sabe, Nelito, só um ponto, se me permitir. Aqui, de facto, ainda bem que diz isso, que nós não estamos a contar com a insatisfação como muleta para o trabalho. Por quê? Porque no dia seguinte, imaginem que vocês sejam, pronto, ganhem as eleições em 2022. Em 2023, a UNITA ou os partidos na oposição não conseguem resolver o problema. Portanto, toda a insatisfação que existe agora vai passar para aqueles que governaram. Mas eu estou de acordo. Não, é só isso que eu queria sublinhar. Estou de acordo. Isso é muito importante. Eu estou de acordo. Para não se pensar isso, doutor Celso, não sei se está a acompanhar o meu raciocínio. Eu estou de acordo. Estou de acordo, e para dizer que o problema do MPLA ganhar as eleições ou perder, ou a UNITA ganhar as eleições ou perder, vai variar muito. O que vai determinar é o voto consciente. É o voto intelectual que vai influenciar o voto das massas. E hoje há uma opinião generalizada sobre a situação do país. Portanto, eu posso aqui gritar Osana, Osana, e no final o que vai acontecer é outra coisa. Temos que estar preparados para tudo enquanto políticos, mas ainda assim eu não acho que a UNITA arroga-se pela insatisfação social, fundamentalmente nas redes sociais. Não é verdade. A UNITA tem estado a fazer um trabalho profundo. Se fosse o caso, todos nós estaríamos nas nossas casas se queríamos mais mobilizar, se queríamos mais trabalhar. Aquilo que eu considero a consolidação. Então não é isso. Hoje eu posso ver um grande comício de um partido que não seja a UNITA. A mim não impressiona, particularmente não impressiona. Por mais que meter tanta gente, não impressiona. Porque a eleição não se ganha em 30 dias, nem 6 meses antes das eleições. Não é verdade. A eleição ganha-se durante os 5 anos ou 4 anos. O limite do mandato, né? Começa um mandato, quando está a terminar, eu acho que é aí quando se faz o balanço. Portanto, está tudo em aberto. Conforme o presidente do MPLA disse aos militantes para não irem na ilusão do já está, os outros partidos também têm que ter a prudência de não ter um discurso triunfalista. Até porque o discurso triunfalista nunca foi bom. Eu prefiro que alguém me subestime à partida e talvez eu aí tenha chances de ganhar. Agora, quando já me dá a vitória, eu posso não conseguir esta vitória. É isso. Doutor Paquice, já mesmo estamos na reta final, eu tenho aqui uma questão que acabou por ser o que o doutor Nelito disse. A essa altura, tendo Angola vários problemas básicos, como a falta de escolas, hospitais públicos condignos, qualidade da educação frequentemente criticada, não deveriam ser esses assuntos a ser discutidos ao invés dos constantes ataques que vemos entre os políticos em comícios e até em conferências de imprensa, doutor Paquice? Aqui vamos corrigir uma coisa, Fábio, que é verdade, mas nós temos que dar a palmatória e reconhecer o seguinte, que toda a governação do presidente João Lourenço centrou-se em 2 aspectos, que na minha perspectiva me parecem fundamentais, que é saúde e educação. Agora, se a educação é de qualidade, esta é outra coisa. Se a saúde é de qualidade, esta é outra coisa. Nós temos que ser realistas e pensar nisto. Ou seja, quando olhamos, por exemplo, para o complexo hospitalar Dom Cardeal Alexandre Nascimento, quando olhamos para os 50 e tal milhões para a construção do hospital no Bailundo, no Ambo, e, portanto, no Lubango, a renovação do hospital, ou seja, houve o hospital sanatório, que naturalmente já falei do Cardeal, houve uma preocupação muito grande do presidente João Lourenço para, de facto, acabar com estes problemas da saúde e problema da educação. Agora, se isto é de qualidade... Doutor Paquice. Nelito, faz favor. É só um ponto. Então, se há este entendimento, que até o presidente... Não, este é um entendimento real. Não, eu estou a olhar para aquilo que existe, Nelito. Eu estou só a dar um ponto. Se há este entendimento, como é que o doutor aqui faz uma contradição na sua análise. Porque há pouco disse que o presidente João Lourenço praticamente não governou. 2019, né? 19, 20, 21, praticamente não governou. E agora diz que o seu mandato centrou-se em 2 eixos estruturantes, saúde e educação. E, portanto, fez. Se fez, o cidadão vai reconhecer o esforço do presidente
e dará, naturalmente, a oportunidade do presidente continuar ou não. O que eu não acho justo... Deixa só, vou terminar o meu ponto. Vou terminar. O que eu não acho justo é a forma como o presidente João Lourenço está a levar a cabo o querer o segundo mandato, atropelando tudo, atropela a Constituição, pega a comunicação social, mete no bolso, paga adversários políticos que estão dentro de um partido para desestabilizar. Já não posso concordar com isso. Se a política é maldade, eu já não posso concordar com isso. E se é verdade que o presidente está a fazer bem, esses dois eixos foram bem feitos, então o presidente... Deputado, eu não falei sobre este aspecto. Sim, sim. Esse aspecto que diz, o senhor deputado diz, eu não falei. Eu estou a dizer que quando olho a questão do coisa, há dois eixos, pelo menos onde ele fez o investimento. A gente viu. Se são escolas ou sala de aulas, construíram-se mais. Se são de qualidade, este é outro assunto. Os hospitais, construiu-se mais hospitais, renovou-se hospitais pelo menos e vai ser construído. Esta é uma perspectiva. E eu dizer, não, mas está a bajular. Não estou a bajular, isso é verdade. Não, mas também ninguém vai dizer isso. Alguém vai dizer isso. Não, é maldade. Exatamente. É maldade, porque até eu... Se é de qualidade ou não, isso é outra questão. Até eu tenho que ter a coragem de ir a público quando o presidente faz coisas positivas e dizer que o presidente esteve bem. Quando o presidente fez um discurso, eu por acaso já tive a oportunidade de dizer que o presidente do MPLA, não é o presidente da República, o presidente do MPLA melhorou muito na sua comunicação política. Desde que o presidente moderou a comunicação política, vê que até as estruturas todas do MPLA encaixaram e o ambiente está a tornar-se ligeiramente... também se encaixou. E nós temos que reconhecer isso. Não é o facto de eu ser da UNITA, que não tenho a capacidade de acompanhar o presidente da República e elogiar. E nem por isso vão me criticar. Eu não posso ir a um espaço e dizer tudo está errado, quando há coisas que são positivas. Agora, é só isso. Não, mas eu estava com a palavra. O que me pergunta... Sim, está com a palavra. Sim, vou mesmo terminar. Sim, vou fechar a abordagem. Estamos há 4 horas. Eu acho que há uma abordagem que tem que ser conhecida, que é, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da educação, houve de facto investimento. Não aumentou no OGE, mas, por exemplo, quando olhamos para mais professores para o ensino básico, mais enfermeiros, quer dizer, desculpa lá, não é possível a gente dizer que está tudo como estava, porque assim não somos realistas. Isso não é verdade. Agora, depois caberá, como diz aqui o deputado Nelito, caberá ao cidadão fazer a avaliação. Mas, doutor Paquis, quando a questão está sempre a pegar-se no facto de se dar mais... de admitir quadros no âmbito da saúde, na educação, mas a nossa economia é economia de mercado. O Estado deve proporcionar condições para as empresas terem capacidade de absorver o cidadão no mercado de trabalho. Mas esse é um outro debate. Este é um outro debate. A pergunta que ele me colocou, pronto, foi esta. Já estamos a fechar. Pronto, foi esta. Vamos só para finalizar, as últimas palavras do Dr. Celso. Se me permite, vamos falar de comunicação. É assim. Nós acreditamos que, é como disse no princípio, nós acreditamos que estamos a lidar com cidadãos conscientes. Nem Cidadãos todos. com capacidade Nem todos. Não, nós no MPLA acreditamos que cada cidadão angolano é cidadão consciente, tem a capacidade de absorver as informações e fazer decisões informadas. E a nossa estratégia de comunicação assenta nisso. Obviamente, não nos queremos jogar como os donos da verdade. O que estou a dizer é que a nossa estratégia de comunicação assenta neste princípio. E com base nisso é que nós entendemos que, porque é nossa obrigação, no quadro da crise, nós temos que prestar contas ao cidadão. A nossa comunicação agora, começa já, é uma comunicação de prestação de contas. Explicar o que fizemos, o que não fizemos e por que é que não fizemos. E sobre isso, a nossa mensagem é muito simples, muito próxima daquilo que disse o Dr. Paquis. O mandato, infelizmente, foi reduzido a quase metade. 2 anos, o ano de 2020, o ano de 2021, o país parou. Não podemos implementar o nosso programa. E
não só não pudemos implementar o nosso programa, como tivemos que desviar todos os recursos para proteger o país de uma coisa básica, o bem-vida. Esta é a Doutor nossa... Celso, estamos mesmo já sem tempo. Estamos já sem tempo. Esta é a nossa comunicação. Todos falaram, fiquei ouvido. Não, eu tenho. Portanto, Infelizmente é a questão de tempo, doutor Celso. então, agora, o que é importante agora... Isso é como agora, Nós os 5 anos acabaram. Nós vamos dizer agora Tipo, o que é que vamos fazer. E aí estamos todos de acordo. Penso que eu e o Nelito e também o Patrício estamos de acordo. Agora estamos todos virados para o cidadão eleitor. Cada um vai falar da sua justiça e os cidadãos vão decidir se dão ao MPLA a oportunidade de fazer o que não pode fazer, se conseguirmos convencer, ou de dizer, não, vocês não nos convenceram, vamos dar oportunidade aos outros e vocês vão para a oposição. Portanto, nós estamos preparados para isso, devo dizer aqui, inequivocamente, qualquer país, partido democrático, e estou feliz em ouvir isso também do Benito, tem que estar preparado para isso. Porque, como gosta de dizer a nossa amiga Mihaela, o soberano povo, no final, devolve-se a soberania e eles vão decidir. Agora, nós estamos a trabalhar, estamos a comunicar e vamos continuar a fazê-lo para convencer os eleitores a nos darem a oportunidade de fazer 50 anos. Nós não conseguimos fazer neste mandato pelas razões que eu... Doutor Paqui, em 30 segundos, por favor, os partidos políticos estão a comunicar bem? Precisam de melhorar, mas estão no bom caminho. E os meus 30 segundos? Obrigado. Pode concluir em 30 segundos, doutor. Não, é para dizer que tivemos um bom debate e que devia servir de exemplo, apesar das diferenças, mas é um grande exemplo. Acho que conseguimos transmitir ideias às pessoas e não nos viramos a nós, não discutimos entre nós, passamos ideias. Para mim, saiu daqui bastante satisfeito, não contava e em algum momento nem sei se queria vir, mas pronto, valeu a pena. Muito obrigado. Concordo com o doutor Nelito e acho que estamos todos Estaria a falar em nome de nós os três, quando também endereço os parabéns a Camunda News por este debate e pela forma como foi conduzido, pela ideia. E esperamos que continue. Né? Muito obrigado a vocês por terem vindo. E assim, caro internauta, deixa de dizer que, portanto, os partidos políticos devem pautar-se sempre por uma comunicação assertiva e direta daquilo que são os seus projetos, os seus programas de governo. Nós ficamos por aqui, teve conosco a debater sobre a comunicação dos partidos políticos, Nelita Quico, representante da UNITA, Celso Malavolonec, representante do MPLA, e Albino Paquice, analista político. Prometemos voltar na próxima sexta-feira com mais temas, mais convidados e mais análises. Até já.